ok? Boa tarde a todos, mais uma aula de mecânica dos solos, dando continuidade à aula anterior sobre peneiramento, né? Sobre peneiras, sobre curvas granulométricas. Hoje nós vamos abordar os tipos de peneiras, vamos também abordar sobre alguns parâmetros do solo e mostrar algumas curvas granulométricas. Vamos lá. É muito importante saber, né, as peneiras de série normal e série intermediária. Então essa tabela nós vamos utilizar para calcular módulo de finura, por exemplo. Porque o módulo de finura nós utilizamos as peneiras da série normal, ok? Então as peneiras de série normal têm abertura em milímetros 76 milímetros, 38 milímetros, 19 milímetros, 9,5, 4.8, 2.4, 1,2, 0,6, 0,3 e 0,15 milímetros. As de série intermediária têm abertura em milímetros 64, 50, 32, 25, 12,5 e 6,3. Ok? Nós vamos utilizar para calcular alguns parâmetros do solo. Vamos lá. Com relação aos parâmetros do solo, são informações obtidas a partir da curva de distribuição granulométrica. Para que servem esses parâmetros? Para verificar a uniformidade, por exemplo, para verificar se o solo ele possui desuniformidade, né? Se ele, de uma certa maneira, a sua granulometria tem graduação aberta, né? Então são várias as informações. E o primeiro parâmetro de solo é o diâmetro efetivo, é o D10, D10 ou DE. Ele indica o diâmetro onde passa apenas 10%, né, em massa na curva de distribuição. Ele é obtido da curva de distribuição, né? Então é necessário plotar a curva de distribuição granulométrica e em cima da curva obter o D10 ou o DE, ok? Importante, então nós temos o D10, que indica o diâmetro onde passa apenas 10% em massa na curva de distribuição. Nós temos o D60 também, que indica o diâmetro onde passa apenas 60% em massa na curva de distribuição. Então eu vou obter o D60 e o D10 em cima da curva. Legal. Esses valores em milímetro, eu vou dividir o D60 pelo D10 e eu vou obter o grau de uniformidade, é um outro parâmetro, né? E o grau de uniformidade, o U, ele tem uma importância enorme. Por quê? Porque ele vai mostrar a inclinação da curva. Se o solo é melhor graduado, se é muito uniforme, se é uniformidade média, se é desuniforme. Ok? Menor o U, maior a inclinação da curva, o solo é melhor graduado. Então existe uma classificação. O menor que 5 é um solo muito uniforme. O entre 5 e 15 é uniformidade média. O maior que 15 é desuniforme. Então, o grau de uniformidade é um parâmetro de solo muito importante que tem essas funções aqui. Um outro parâmetro do solo é o coeficiente de curvatura, o CC. Na verdade, é o D30 ao quadrado sobre o D60 vezes D10. Lembrando que D30 é obtido também da curva de distribuição e ele indica o diâmetro onde passa apenas 30% em massa na curva de distribuição. Ok? Então, eu vou ter o valor em milímetro, D30 eu vou levar ao quadrado e dividir pelo D60 vezes D10, obtido anteriormente. Mais um coeficiente para juntar com os demais para mostrar a uniformidade ou desuniformidade do solo. Um outro coeficiente muito usado em geologia é o coeficiente de dessegregação, é o S0, que é a raiz quadrada do D75 sobre D25. Também o D75 e o D25 também é obtido da curva de distribuição. O D75 ele indica o diâmetro onde passa apenas 75% em massa na curva de distribuição. E o D25, 25% em massa na curva de distribuição. Nós vamos explorar esses conceitos mostrando a curva nas aulas seguintes. E esse coeficiente ele é mais usado, ele tem uma importância enorme na geologia. Na construção civil, nós temos esses três aqui, ó. São muito importantes que nós vamos determinar nas próximas aulas. Vamos lá. Aqui nós temos uma curva de distribuição, onde eu ploto percentagem passante com relação ao diâmetro das partículas em escala logarítmica. Olha que legal. Então, aqui eu tenho um comportamento de uma curva
de distribuição granulométrica, e eu tenho aqui os valores dos diâmetros D10, então 10%, né, do material que passa. Eu vou extrapolar até a curva, e da curva eu vou obter o diâmetro, que é o D10, com relação ao eixo X. O D25 é a mesma coisa, é o 25% que passa, eu vou extrapolar até a curva, e da curva eu vou obter o diâmetro. O D60 é a mesma coisa, o D75 é a mesma coisa. Então, os diâmetros, para calcular os parâmetros, eu obtenho na curva de distribuição granulométrica. E nas próximas aulas nós iremos construir essas curvas e calcular esses parâmetros. Por exemplo, calculando o grau de uniformidade, o U, que é a relação, né, dos diâmetros vistos no slide anterior, né, eu tenho aqui alguns comportamentos. Por exemplo, essa curva para esse solo aqui é um solo mal graduado, né? Essa curva para essa distribuição aqui é um solo bem graduado. E essa curva aqui intermediária é de granulometria descontínua. Então, eis a importância de calcular os parâmetros para verificar se o solo é mal graduado, se ele é bem graduado ou se ele possui granulometria descontínua. Com relação às partículas, é muito importante, né? Porque tem uma ideia qual que é o comportamento do solo, ok? Vamos lá. Importante tomar cuidado nas peneiras do padrão americano e de acordo com as peneiras que nós trabalhamos aqui, abertura em milímetro e abertura em polegadas, né? Na verdade aqui eu tenho aqui o padrão americano trabalha com números, né? Na verdade seriam as malhas, né? E aqui eu tenho aqui a equivalência da abertura em milímetros. Então, para cada malha eu tenho a equivalência em milímetros. Interessante que a menor peneira de laboratório é de malha 200. Olha, interessante, né? Então, é a peneira que vai ser um divisor de águas entre as partículas mais grossas das mais finas, né? Então, essa região aqui é a região dos siltes e argilas, né? E para entender melhor essas partículas mais finas, o ensaio de granulometria ele já não me serve, né? Não é muito conclusivo. É necessário trabalhar com outro tipo de ensaio, que é a sedimentação, usando a lei de Stokes para entender essas partículas mais finas, ok? Então eu vou verificar a velocidade com que o material é depositado, e para calcular essa velocidade eu necessito da diferença das massas específicas das partículas do solo, menos a massa específica da água, vezes o diâmetro ao quadrado, o diâmetro das partículas ao quadrado, sobre 18 vezes μ, onde μ é a viscosidade dinâmica da água. Então, eu tenho que empregar ensaios de sedimentação para entender melhor essas partículas mais finas. Nesse caso, seriam os siltes e argilas, ok? Então, nas próximas aulas, nós vamos construir as curvas, determinar os parâmetros e fazer mais comentários com relação a esse assunto. Obrigado pela atenção de vocês, né? E eu solicito, eu peço a gentileza para vocês acessarem o conteúdo, se inscreverem e pode fazer comentários e algumas avaliações, deixando o nome, deixando a instituição onde estuda, né, o curso, né? E até a próxima, e olha que legal.